dia, meus queridos do quinto ano. Que bom que estamos juntos mais uma vez. E na aula de hoje, nós vamos estar estudando sobre coordenadas geográficas. Coordenadas geográficas é o último assunto de geografia da terceira unidade. Entretanto, peço que vocês prestem bastante atenção, porque ele complica um pouquinho se não prestar atenção. Então, prestem bastante atenção e vamos à nossa aula de hoje sobre coordenadas geográficas. Quando nós falamos em coordenadas geográficas, nós podemos perceber que nos mapas tem um conjunto de linhas horizontais e verticais existentes. Então, essas linhas horizontais e verticais, elas são chamadas de coordenadas geográficas. E a partir de agora, nós vamos conhecer essas coordenadas geográficas. Nos mapas e globos, a divisão da Terra em duas partes, no sentido horizontal, ela está dividida em dois hemisférios. E o nome dessa linha que divide a Terra em dois hemisférios é chamada linha do Equador. E esses hemisférios são hemisférios norte e hemisfério sul. O hemisfério norte, ele também é conhecido como boreal ou setentrional. E o hemisfério sul, ele também é conhecido como austral ou meridional. Com aproximadamente 80% das terras imersas do planeta, o hemisfério norte ele é chamado de hemisfério das terras. E o hemisfério sul, por sua vez, apresenta maior quantidade de águas oceânicas. Então, por isso, ele é chamado de hemisfério das águas. Podemos ver também esta imagem que representa o monumento Metade do Mundo, que ele fica em Quito, no Equador, e ele mostra exatamente onde passa a linha imaginária chamada linha do Equador. Na realidade, a superfície terrestre, a extensão da parte central do planeta, ela é cercada de 40 mil quilômetros. Além também da linha do Equador que circunda o centro da Terra, há um conjunto de linhas paralelas em cada um dos hemisférios. Essas linhas são linhas imaginárias, que junto com os meridianos ajudam na localização dos lugares no planeta Terra. Todas elas são numeradas e algumas têm nomes. As principais linhas, elas são chamadas, aqui divide em dois hemisférios, é a linha do Equador. Acima da linha do Equador, no norte, nós temos o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, e abaixo da linha do Equador, nós temos o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Ártico. Então, essas são as principais linhas paralelas ao Equador. Depois disso, nós podemos ver que tem as linhas também no sentido vertical, que é a principal, é o meridiano de Greenwich. Nos mapas e globos, também aparecem linhas verticais, que são essas linhas aí que vocês estão vendo. A principal delas é meridiano de Greenwich e divide a Terra em dois hemisférios. O hemisfério ocidental, que é chamado de oeste, e o hemisfério oriental, que é chamado de leste. Além do meridiano de Greenwich, há outros 180 meridianos em cada um desses hemisférios. Então, vocês podem observar aí, que há outros meridianos. E eles são esses que estão numerados a partir do 20. A partir da linha do meridiano que está ao meio. Então, de um lado, vai do 20 até ao 180, e do outro lado também vai do 0 até os 180 graus. Então, essa daí são as linhas que representam os principais meridianos da Terra. Do lado também, vocês podem ver o monumento de Greenwich. Assim como tem o monumento do Equador, ele também tem o monumento do Greenwich, que ele se chama em Prime Meridian, que está localizado em Londres, na Inglaterra. Então, ele mostra exatamente
onde essa linha imaginária de Greenwich passa em relação à Terra. A posição dos paralelos em relação à linha do Equador é chamado de latitude e é dada em graus. Então, olha só, essa parte aí, ó, norte ou sul, é chamada de latitude e ela é em graus. A posição dos meridianos em relação ao meridiano de Greenwich, que é o principal, é chamada de longitude e também é medida em graus. Por isso que as coordenadas geográficas, elas são em latitudes e longitude. Latitude norte e sul, longitude leste e oeste. Só revendo aquilo que já aprendemos. Paralelos e meridianos. Então, são linhas imaginárias utilizadas para localização no espaço geográfico. Os paralelos, eles dividem a Terra em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. E ele tem um traçado de 360 graus. O principal paralelo é a linha do Equador. Os meridianos, eles dividem a Terra em dois hemisférios, que é o hemisfério leste e o hemisfério oeste. Ele é traçado em 180 graus e ele é chamado meridiano de Greenwich, o principal. A latitude é a distância ao Equador medida ao longo do meridiano de Greenwich. Essa distância mede-se em graus, podendo variar entre 0 e 90 para o norte ou para sul. A longitude é a distância ao meridiano de Greenwich, medida ao longo do Equador, que ela pode variar de 0 a 180 em direção ao leste ou ao oeste. Nós vamos agora colocar em prática o que vocês aprenderam na minha explicação que eu dei há pouco. Veja só, aqui eu tenho um mapa mundi. Esse mapa mundi, ele representa todas as partes da Terra. Então, olha só, aqui está esta daqui. Esta parte de cima é a Terra que é chamada Terra, a Terra, o continente Terra, que é a parte onde tem maior quantidade de terra. Aqui vocês podem perceber que existem duas linhas que chamam mais atenção. Esta linha aqui, ó, que ela divide a Terra ao meio, na horizontal. E ela divide a Terra em dois hemisférios. Ela divide em hemisfério norte, que é a parte de cima, e hemisfério sul, que é a parte de baixo. E esta linha aqui, ó, ela é chamada linha do Equador. Nós também podemos ver que está em destaque essa outra linha aqui, ó, ela é chamada de meridiano de Greenwich, que ela também divide a Terra em dois hemisférios, no hemisfério leste e no hemisfério oeste, que é chamado de ocidental e é chamado de oriental. Oriental, o lado de cá, ocidental, o lado de cá. Então, veja só, nós já vimos então que coordenadas geográficas são esses conjuntos de linhas, estas linhas. Estas linhas na horizontal, elas são chamadas de paralelas. E essas linhas na vertical, ela é chamada de meridianos. O principal paralelo é a linha do Equador. E o principal meridiano é o meridiano de Greenwich. Vocês podem ver também que aqui do lado, ó, existem números. Esses números são números em graus. E aqui também, ó, tanto na parte do norte como na parte do sul, existem números. Esses números também são chamados em graus. Aqui deste lado, ó, ele vai do zero, que começa aqui no ponto zero, que é no Equador, e vem até 90 ao sul. Começa do zero e vai até 90 ao norte. Então, os paralelos, ela vai do 0 ao 90,
Então, ela pode ir do 0 até o 90. Já a linha do meridiano, ó, o meridiano de Greenwich, ele não vai a 90, ele vai a 180. Então, ele começa aqui no 0 e vem até o 180 a oeste, começa no 0 e vai até 180 ao leste. Tudo isso para quê? Para você ver a localização na Terra, que são as coordenadas geográficas. Então, veja só, botando em prática o que nós já aprendemos. Outra coisa, sabemos que latitude significa norte e sul. Então, latitude sempre vai ser norte ou sul. Vou botar aqui, ó, latitude, norte e sul, para vocês não esquecerem. E longitude, ele sempre vai ser leste ou oeste. Então, sempre leste ou oeste. Não pode esquecer disso. Esses pontos que estão aqui, ó, eles estão representados neste mapa. Então, a gente vai descobrir as coordenadas geográficas. Nós vamos ver a localização da Terra, que ela é medida em graus. A letra A, ó. A letra A está aqui, ó. Ó o centrozinho aqui. Letra A. Aí a gente vê, vamos ver a latitude, norte ou sul. A linha A, aqui onde está a linha A, ela está em que número? No número 50. Então, ela é 50 graus. 50 graus, norte ou sul? Ó, ela está abaixo da linha do Equador. Se ela está abaixo da linha do Equador, então 50 graus sul. Vamos ver agora a B. A coordenada B, ela passou aqui, ó, coordenada B. A coordenada B, se a gente for olhar a linha, ó, ela está 20 graus, aqui, ó, 20 graus, onde norte ou sul, abaixo da linha do Equador. Então, ela está ao sul, 20 graus ao sul. A letra C. A letra C, ela está aqui. Tá vendo a letra C aqui? Aí eu venho, letra C. Ela está em que linha? Na linha 30. Então, 30 graus. Norte ou sul? Olha só. Ela está acima da linha do Equador. Então, ela está ao sul. Então, ao sul não, ao norte. Então, ela está 30 graus ao norte, porque ela está acima da linha do Equador. E a letra D? A letra D aqui, ó. A letra D aqui. Aí eu venho, olho o número. Então, ela está 80 graus acima da linha do Equador. Então, 80 graus a norte. Então, eu tenho aqui, ó, a latitude. Latitude é medida em graus norte ou sul. Agora eu vou para vocês, ó, para longitude. Longitude, então, ela vai ser também medida em graus, só que ela vai ser leste ou oeste. Então, eu vou olhar essa parte de cima ou esta parte de baixo. Ó, a letra A. Aí eu venho aqui para a letra A. Letra A está em qual linha? Na linha 100. Então, letra A está na linha 100. Letra A está na linha 100. 100 o quê? Graus, que todo ele tem que ser medida em graus. Aí eu venho, 100 graus leste ou 100 graus oeste? Ó, a letra A está do lado de cá. Se ela está do lado de cá, ela é leste. Então, 100 graus leste. Aí eu venho a letra B. A letra B está aqui, olhando a longitude, ó. Longitude aqui, 60. Então, eu tenho, ó, 60 graus. Leste ou oeste? Olha, a linha do Equador passou aqui. Se a linha do Equador passou aqui, do lado de cá está o oeste. Então, aqui vai ser 60 graus oeste. O outro, a letra C.
Letra C, ela está aqui, olhando a longitude, ó, longitude, 160 graus. Então, é só eu olhar o número, ó, e colocar 160 graus. A leste ou a oeste? Ó, ela está do lado de cada linha do equador. Então, a leste. Aí o outro, agora a letra D. Olhando a linha de longitude, 140 graus. 140 graus, a leste ou a oeste? Se ela está do lado de cá, então ela é oeste. Então, para vocês encontrarem os lugares na Terra, as coordenadas geográficas de latitude e longitude, eu olho a medida em graus, latitude, a medida em graus dos lados e vou dizer se é norte ou se é sul. Já a longitude, a medida também é em graus e eu vou olhar aqui, ó, no leste e no oeste e eu vou colocar o número também em graus. Então, de latitude e longitude é muito fácil, é só isso daí. Qualquer dúvida, pode me procurar e eu poderei dizer para vocês alguns detalhes que vocês não entenderam, ó. Beijos e até a próxima aula.